Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Masterclass ITOM. Nesse, a gente vai falar sobre como melhorar a integridade da rede, fortalecendo o seu firewall, e como aprimorar o gerenciamento de endereços IP e portas de switch. A gente também vai falar de duas soluções da Managed Engine, o Firewall Analyzer e o OP-Utils. Meu nome é Ana Clara, eu sou analista de marketing aqui na Managed Engine, e eu estou com o Pedro, que é consultor técnico. Se apresenta aí, Pedro, por favor. Bom dia, pessoal. Hoje... Então, vamos começar pelo Firewall Analyzer, né, que é uma solução, um software de gestão de políticas de firewall, configuração e análise de log. Ele vai fazer análise de políticas, monitoramento de configurações, relatório de logs para administradores de segurança, o que vai permitir o rastreamento de alterações de políticas e a otimização do desempenho do firewall, também com a manutenção dos padrões de conformidade. Né? Com ele, vai ser possível detectar e prevenir proativamente ameaças à segurança da rede. E aqui a gente tem alguns recursos, como gestão de regras, relatório de compliance, gestão de logs, gestão de mudanças, auditoria de segurança e gestão de alarmes. E por que você precisa dessa solução? Né? Aqui a gente tem alguns benefícios. Com o Firewall Analyzer, você vai conseguir simplificar as políticas de firewall, otimizar as regras e melhorar o desempenho do firewall, vai manter um registro de todas as alterações de configuração, automatizando o rastreamento de mudanças. Você vai seguir os padrões de compliance, né? Isso é muito importante, e vai identificar brechas de segurança em relatórios de compliance prontos para uso, vai identificar e prevenir ameaças de segurança da rede, monitorando logs de segurança e o uso da internet pelos funcionários, vai extrair facilmente incidentes de segurança a partir de logs brutos e realizar análises forenses para identificar ameaças e vai receber notificações sobre incidentes anômalos de segurança e largura de banda diretamente no seu e-mail ou telefone. Você vai ficar sempre sabendo o que está acontecendo. Então, vamos para a gestão de regras. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Aqui nós temos a solução. Aqui em Rule Management, em Optimization, vamos escolher um aqui. Aqui vão ter as regras gerais, as redundâncias que estão correlacionadas. Esse Policy Optimization vai trazer todas as regras que estão aplicadas para o firewall específico que a gente escolher. Né? Por exemplo, quando a gente clica aqui em redundantes, a gente vê quais regras estão repetidas e você vai conseguir excluir uma para melhorar a performance. Desculpa, pessoal, eu coloquei o microfone aqui no mudo. Mas vou continuar falando. Qual é a importância da gestão de regras? A gente sabe que o desempenho de qualquer firewall precisa de regras e políticas, né? E se essas regras não forem gerenciadas de uma forma adequada, a rede vai ficar vulnerável a ataques. E com a gestão de regras, você vai conseguir ter uma visibilidade completa de todas as regras escritas no seu firewall, vai melhorar o desempenho do firewall, identificando e removendo anomalias nas regras, vai otimizar o desempenho das regras, colocando-as na ordem correta,
vai determinar se uma nova regra proposta terá um impacto negativo no conjunto de regras existentes e vai identificar regras que não estão sendo utilizadas e removê-las de uma forma regular. Quando tem uma regra que não está sendo utilizada, isso abre risco para vulnerabilidades, né? Então, essa função é muito importante. Na visão geral de regras, Abrir. Bom, pessoal, estava com um probleminha no áudio, vou voltar aqui no slide anterior. Um minutinho. Voltando aqui na utilização de políticas, a gente consegue ver todas as políticas geradas aqui em cada um dos firewalls. Ainda assim, conseguimos identificar anomalias com base nessas políticas aplicadas. Como a Ana falou anteriormente, pode relacionar quais das políticas, das regras, as policies fine-tuning também aqui para otimizar, então, as regras permissivas no firewall. A gente tem essa relação completa com base em cores. Ajuda a fazer o filtro dessas anomalias de maneira mais fácil, então, reduzindo aí as regras que são excessivamente permissivas, a gente diminui também o risco de um possível incidente na rede também. Limpeza de regras vai relacionar aqui quais regras que não estão sendo usadas há algum tempo. Ele vai trazer aí essas regras que não estão sendo usadas, a gente pode fazer a limpeza dessas regras antigas aí. Então, ele reduz as ameaças de segurança dessa forma também. A gente consegue ver os objetos e interfaces ainda que não estão sendo utilizados. Então, a gente tem essa visão geral. A sugestão de reordenação de regras, ela vai... O que o File Analyzer vai fazer? Ele vai pegar aqui o file que a gente selecionar, nesse caso aqui o exemplo é o Firepower, vai relacionar as regras que estão ali e com base nisso ele vai sugerir uma mudança que vai impactar de forma positiva o desempenho da rede. Então, por exemplo, a regra 40 pela regra 1.
aqui. Aí ele vai ainda trazer uma estimativa esperada de melhoria de performance também. Nesse caso, na primeira, a gente consegue ver ali de 85. E ainda conseguimos exportar essas sugestões antes de aplicar também, então, por e-mail, por PDF, Excel. Então, vimos aí as limpezas de regras, a gente viu as reordenação de regras também para otimizar. Então, conseguimos também fazer a parte de análise de impactos. Então, antes de aplicar essa regra, existe a possibilidade de verificar se ela vai gerar um impacto correlacionando uma outra regra, por exemplo. Então, a gente consegue ver aqui, antes de aplicar, a gente fez a regra deu um ok, ela segue para a parte de aprovação, para depois a gente dar o push para os firewalls. Então, a gente consegue fazer isso tudo também. Então, conseguimos garantir dessa forma que a regra que estamos aplicando na rede ali é uma regra que não vai impactar de forma negativa no ambiente. As administrações de regras, ela vai, então, trazer a possibilidade de adicionar algumas regras de networks, de rede, no caso, de serviços, de segurança e ainda a parte de review que eu falei. Vamos ver um pouquinho na ferramenta. Então, aqui no Management Administration, a gente seleciona o profile que queremos fazer a administração de regras, adicionar a regra. Então, aqui a gente consegue fazer essa relação. Então, eu adicionei a regra, eu consigo ver os comandos aqui para essa regra que eu apliquei. Aplicar essas regras de serviço, por exemplo, ele vai mostrar em detalhes os comandos feitos. A parte de revisar para depois jogar as regras para o Firewall aqui. Então, a gente consegue rever ainda essas regras e, de fato, eu tenho certeza, vou dar um push para fazer o commit dentro dessas regras no Firewall. Então, a gente consegue também comparar regras. O que seria? A gente faz esse rastreio das alterações na regra de Firewall. Então, com base em cores, aí, a gente compara as regras aplicadas numa config anterior e numa config nova, e a gente consegue ver para as regras que foram adicionadas, por exemplo, em verde, as modificadas em azul e as que foram deletadas em vermelho. Aí. A gente consegue ver essas informações de forma mais fácil também, tá? Relacionando aí as configurações aí aplicadas, as operações. Então, ainda tem a possibilidade de criar uma notificação de regra. Seria, eu posso aplicar uma regra de forma agendada. Então, aqui, existe a possibilidade de agendar essa regra e ver quais regras que já estão aplicadas, as que vão ser aplicadas e as que expiraram. Essas que expiraram, eu posso colocar uma notificação para eu receber ali na console principal ou por e-mail também, SMS, enfim. E aí eu vou saber que uma regra minha dentro da rede, que eu já coloquei no firewall, ela já está datada e eu preciso fazer um ajuste. Então, tenho essa visibilidade também. Existe a possibilidade de fazer essa análise de riscos. Então, seria, a gente consegue ver aí, de forma geral, com base em alertas ali gerados para critical, para high, para alertas alto, médio, de baixa tensão ali. Então, a gente consegue fazer um relatório de análise desse risco e ajudar a identificar possíveis fraquezas dentro da rede, dentro do firewall. Então, a gente consegue gerar essa lista e categorizar dessa forma. Aí ele vai trazer aqui, como vocês podem ver, análise de risco, alguns serviços ali que estão tendo alguma possibilidade de vulnerabilidade, a gente consegue fazer também. E ainda marcar as regras como confiáveis ou identificar falsos positivos também, dessa forma, nesse dashboard aqui que a gente consegue ver no risk.
E agora a gente vai falar de gestão de mudanças, né? O que significa isso? A gente sabe que o rastreamento automatizado das alterações é muito importante para ter uma visibilidade melhor sobre a configuração e segurança do seu firewall. Com a gestão de mudança, a gente vai conseguir rastrear todas as mudanças feitas nas regras do firewall, vai poder ver quem, quando, onde e o que foi mudado. A gente vai conseguir ter alertas e gráficos, então também vai eliminar o rastreamento manual de alterações, proteger sua rede monitorando as alterações feitas na configuração do firewall. E, igual eu comentei, as notificações de alterações vão te ajudar a ficar sempre alerta e por dentro do que está acontecendo. Agora aqui eu vou mostrar para vocês. Rapidinho, vou compartilhar minha tela. Aqui a gente vem em Compliance, Change Management. E, deixa eu só colocar um aqui, pronto. O legal é que vocês conseguem ver as mudanças feitas nas últimas 24 horas, nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias. Também dá para customizar isso também. Vou colocar aqui nos últimos 30 dias. Então, aqui é muito visual. Por exemplo, o que está em vermelho foram as regras deletadas. O que está em verde foram as regras que foram adicionadas. Está em amarelo aqui o que foi modificado. E, igual eu falei, a gente consegue ver quem, quando e o que foi mudado. Se a gente clicar aqui nessa modificada pelo Raghu, a gente clica aqui e consegue ver o que foi mudado. E também, com o Diff View, a gente tem a possibilidade de comparar duas configurações diferentes, o que era antes e o que era depois do que foi comparado depois da alteração. Então, aqui a gente vê o que está em azul foi modificado. Se fosse deletado, ficaria em vermelho. E, igual eu falei, é muito visual, é muito fácil de entender. Dentro do Fire Analyzer, a gente tem a possibilidade de tirar um relatório de conformidade. Deixar a nossa infraestrutura, a nossa rede, dentro dos padrões internacionais. Vou mostrar uma aqui, dentro da ferramenta. Se há brechas de informação dentro também da nossa rede, dessa forma, ele vai gerar esse relatório e vai relacionar, inclusive, mostrando cada um dos itens aí que não estão conformes ou que estão conformes. Eu já voltei. Aqui na gestão de logs, então, todo evento que acontecer, obviamente, ele vai gerar um log dentro da caixa ali do firewall. Então, a partir do momento que a gente adiciona um firewall dentro do Fire Analyzer, vou mostrar aqui na ferramenta. Aqui, agora ele resolveu aparecer aqui a parte de compliance, né? Mas vamos mostrar a parte de adicionar o firewall dentro do Fire Analyzer. Aqui em Settings, Edge Device, a gente tem a possibilidade de adicionar o firewall aqui diretamente, informando, então, o hostname, IP, o vendor, ele vai relacionar aqui, fundos de autenticação, Telnet, SSH, e nessa primeira opção, a gente já tem a possibilidade de colocar o syslog.
Então, a gente vai importar as informações de log para o Fire Analyzer. Se quisermos importar os arquivos de um servidor syslog, a gente pode fazer também. A gente só basta selecionar aqui, nessa opção, a possibilidade de selecionar uma pasta aí, que está o servidor de syslog, e subir esses arquivos. Então, não colocar como syslog, mas aí a gente perde algumas das vantagens de análise dos logs ali, que aconteceram antes no nosso ambiente. Então, dessa forma que a gente não consegue ter essa análise, eu recomendo essas duas primeiras, com um import de syslog, eu fazendo fork de syslog. E, por fim, a gente também pode usar um sample também para importar o file dentro do Fire Analyzer. Então, dessa forma, a gente tem essa visualização com reporte de logs aí de todos os files, voltando para a ferramenta ainda. Vamos dar uma visualização aqui dos reports. Então, aqui a gente consegue ver essas informações. Vamos mostrar um pouquinho mais para frente cada um desses daqui, mas os de syslogs a gente consegue ver também. E por que a gestão de logs é tão importante, né? A gestão de logs vai permitir fazer a correlação baseada nos logs com algum incidente que está tendo ou uma indisponibilidade de algo. Essa análise de segurança vai ajudar a identificar ameaças internas e externas. A análise de tráfego vai ajudar na gestão da largura de banda. E os alertas baseados em logs vão ajudar na correção imediata. Dessa forma, pessoal, a gente consegue fazer uma análise aí de segurança por completo. Lembra da página de reportes aí que eu mostrei? Então, inclusive, além dos reportes de syslog, nós temos os vírus, para análise de segurança, a gente consegue fazer essa relação aqui também. Então, a gente pode gerar relatório detalhado com base em template, ou ainda um customizável ali para alguma necessidade que a gente tenha dentro da nossa empresa, ali, do nosso negócio. Então, é possível fazer, por exemplo, também para tráfego. Tirar um reporte de tráfego, a gente vai conseguir ver ali o que está consumindo mais aí de largura de banda na nossa rede, quem está enviando ou recebendo mais tráfego. A gente consegue fazer essa relação aqui. Então, ele mostra de forma bem dinâmica aqui, por host e por serviço também. Então, web, streaming, aqui a gente consegue ver essa relação. Com isso, a gente também consegue fazer uma análise de tendências. Analisando o tempo de operação aí por completo, a gente consegue ver, aí, fazendo um tracing dessas informações, em qual momento do dia foi consumindo mais banda, qual serviço que se consumiu mais, entendeu? Quem que consumiu mais da VPN, por exemplo. Também a gente consegue ver aqui, com essa análise aí de tendências. E aqui também a gente tem uma parte bem legal, que é sobre os alertas, né? Todos os alertas que são gerados na plataforma, a gente consegue visualizar nessa aba de alertas, desde alertas Critical, Trouble, Attention, Service Down, com base no threshold que a gente configurou antes. Ele vai gerar um alerta dependendo de cada caso.
Também a gente vai conseguir ver quem está conectado na VPN, as sessões que estão abertas da VPN, dá para ver os usuários que mais conectam, os usuários que estão consumindo mais banda, e aqui no Top Fail a gente consegue ver as falhas de login na VPN. Então, um relatório de proxy aí, a gente vai conseguir coletar as informações de, por exemplo, quais foram os websites mais acessados aí. Inclusive, conseguimos ver aqui quais foram as regras mais, como eu posso dizer isso, permitidas ali, quais foram os maiores alloweds que a gente teve na rede, e quais foram os picos de deny, e para quais serviços, quais categorias a gente consegue ver também, nesses relatórios de proxy. Então, partindo do princípio que a gente adiciona o firewall dentro do Firewall Analyzer, ele vai cair no inventário. Aqui, no console, no inventory, a gente tem a relação de todos eles já adicionados. Então, a gente viu como adiciona um firewall, ele cai para cá assim, a partir do momento que a gente adicionou ele. E aí a gente consegue ver informações de alertas para esse firewall, a disponibilidade dele, o throughput que está tendo ali de tráfego nesse firewall de entrada e saída. A gente consegue ver, então, a largura de banda filtrando ainda por tempo, mandando um relatório para cada um desses casos também. Top 10 aqui, então, de hosts, de DNS, de grupos também, relacionando a sites acessados, qual que foi a conversação aí de throughput entre hosts, top sites aí também acessados. A gente tem essas visualizações acessando cada um dos firewalls dentro do inventário. A gente consegue ver ainda quem está conectado nesse firewall e, no caso, nessa VPN também dentro desse firewall. E relacionando aí novamente os usuários que estão conectados, quanto que eles estão consumindo da banda e quanto tempo eles estão conectados também. Então, tudo isso a gente consegue ver. Tudo que a gente mostrou até agora, a gente consegue ver em relatórios específicos, como demonstramos anteriormente, e ainda temos a possibilidade de ter as dashboards personalizáveis para cada um dos casos, como a gente pode ver aqui. Inclusive, criar uma mock view específica para os nossos serviços também. Então, aqui em dashboards, a gente tem essa visão geral e personalizável também para cada uma das nossas necessidades. E aqui conseguimos ter a mock view, que é personalizável também. Deixa eu carregar aqui. Aí a gente tem essa mock view que nos ajuda, isso nos ajuda a monitorar todo o ambiente da nossa empresa. Então, conseguimos fazer uma análise forense com base em relatórios também, relacionando aí uma pesquisa mais abrangente, mais bruta de logs do firewall e identificando aí a entrada exata de logs, o que causou uma atividade, algum incidente, alguma indisponibilidade. A gente consegue correlacionar isso dessa forma aqui também, em search aqui, fazendo um agregado ou ainda de forma separada, criando filtros para os serviços que a gente quer ver aí dentro do log que foi coletado, tirando um relatório aí bem robusto. E quais são os benefícios de usar o Firewall Analyzer? Né? É importante ressaltar que o Firewall Analyzer tem suporte multi-site. O que significa isso? Significa que tem arquitetura distribuída, igual a gente consegue ver aqui na imagem. Eu consigo ter o Firewall Analyzer em um escritório
no Brasil e outro em outro escritório, como, não sei, na Inglaterra, reportando para o servidor central. E consigam monitorar até 1.200 dispositivos de segurança com muita facilidade. Aqui também a gente pode ver que tem suporte a vários firewalls, suporta mais de 50 fornecedores e 200 dispositivos diferentes. Vocês conseguem ver na imagem alguns deles. Também o time de produto oferece suporte técnico 24/5 para que os clientes aproveitem muito o produto e tirem suas dúvidas. A parte de integração também é muito legal porque o Firewall Analyzer se integra com as ferramentas da Manage Engine, igual a gente consegue ver aqui, o OP Manager, NetFlow Analyzer, OP Úteis, mas também se integra com as ferramentas de terceiro. Eu vou mostrar aqui para vocês na ferramenta. A gente vem aqui em Settings, Third Party Integrations, e aqui a gente consegue ver algumas outras ferramentas que se integram. Por exemplo, vamos clicar. E a instalação, para se integrar, é muito rápido. A gente vê aqui no ServiceNow. É só colocar o URL, username, password e preencher os outros campos. É muito rápido. O que eu destaco? Nós temos aí de diferença o suporte a múltiplos vendors, desde aí da Cisco até FortiGate e muitos outros. A possibilidade de gerar alertas em tempo real para cada um dos casos que a gente demonstrou é muito importante para a atuação preditiva na nossa infraestrutura, para não gerar aí a disponibilidade. A possibilidade de tirar cada um dos relatórios ainda, com base em templates e customizáveis para a necessidade, ajuda aí também a manter um bom funcionamento, uma boa disponibilidade da infraestrutura, né? A gente vai estar de olho em tudo. Além de ser altamente escalável no site, preços acessíveis em relação a todo o mercado e o suporte de 4% do time de produto também. Então, quais são os requisitos mínimos do sistema? A gente tem aqui a necessidade de ter esses requisitos mínimos aí para rodar o Firewall Analyzer aí de forma agradável no ambiente. Então, tem o Zero, 8 GB de RAM, 90 GB de armazenamento, suporta aí, então, as arquiteturas do Windows e Linux e o banco de dados PostgreSQL e Microsoft SQL. A gente já falou um pouquinho do Firewall Analyzer, então agora a gente vai comentar também sobre o OP Úteis, uma outra ferramenta muito eficiente. O que é o OP Úteis, né? Basicamente, o OP Úteis vai gerenciar os blocos de IP, as portas de switch, e vai fazer a detecção de dispositivos não autorizados. Também vai ter relatórios e alarmes, e também as ferramentas de rede que a gente vai ver a seguir. Como que o OP Úteis pode ajudar na sua rede, né? Quais são os benefícios dele? Ele vai substituir planilhas para gestão de endereços IP,
vai eliminar a necessidade de rastrear fisicamente cabos para mapeamento de portas de switch, vai identificar, inspecionar e bloquear dispositivos não autorizados. Com ele, você vai ficar à frente dos problemas de rede, porque você vai ser alertado de uma forma instantânea, seja por e-mail, syslog ou console. Você vai conseguir automatizar relatórios sobre endereços IP críticos e métricas de gestão de porta de switch. E com isso, você vai conseguir simplificar as tarefas de rede, vai otimizar o seu tempo por causa desse console centralizado. Alguns módulos de destaque do OPUX, a gente tem, então, a gestão de blocos e endereços de IP, tanto para IPv6 quanto para IPv4. A gente consegue fazer aí essa gestão completa dos blocos, vendo, então, quais endereços IP estão disponíveis ou não, quais que estão em uso. A gente consegue tirar um relatório aí com os logs, com o histórico da disponibilidade de IP, para qual foi atribuído esse IP, para qual dispositivo. A gente consegue obter, então, de forma detalhada, com apenas com base em cliques aqui, a análise completa da disponibilidade de IPs e endereços de IP na rede. Então, consigo fazer reserva de IP também. Outra funcionalidade legal aqui é o monitoramento do servidor de DNS-IP. Disponibilidade, no caso aqui do servidor, a gente consegue ver o total de IPs que tem disponível, consegue fazer uma integração ainda com o Active Directory, com AD, no caso, também. Ainda assim, suportamos os serviços de DHCP para Microsoft, Palo Alto, Linux, Cisco e Fortinet. É interessante também fazer a gestão de portas de switch, e o OPUX nos traz essa possibilidade. Então, eu consigo ver quais portas e switch estão disponíveis e estão em uso. Eu consigo fazer filtros aí nos MAC address dos dispositivos e aí identificar quais são os que eu reconheço na minha rede, quais que eu não permito, os que eu não identifico, eu posso bloquear, por exemplo. Aí eu bloqueio a porta do switch, posso ver essa relação aí e trazer uma segurança maior também para o ambiente. Então, eu consigo ver, por exemplo, se eu tenho uma access point conectada, tem vários MAC address lá nessa access point, essa access point está conectada no meu switch, eu vou ver quais MACs estão dentro da minha rede aí também. Então, eu consigo ter essa visão geral. Ainda assim, uma detecção aí de dispositivos não autorizados. Seria um raw detection, que eu falei, com base na identificação dos MAC address permitidos ou não dentro da nossa rede. Ainda nessa gestão de portas e switch, aí a gente consegue essa possibilidade. Algumas ferramentas de rede. Tem um monitor de rede, então a gente consegue ver a disponibilidade do dispositivo, configurar regras de escalonamento de alertas também, e definir, então, intervalos de pesquisa. Então, eu tenho como ver aqui um pouco do tempo de resposta também dos dispositivos que a gente descobriu aí com base nos blocos de IP. Gerenciamento de configuração. Então, para os dispositivos Cisco, a gente consegue gerenciar as configurações feitas dentro das linhas de comando desses dispositivos. Posso fazer um load de arquivos de configuração, comparar dois arquivos, como a gente viu, semelhante como a gente viu no File Analyzer, ainda fazer backup backup agendado dos arquivos de configuração também. E o monitor de largura de banda, ele vai trazer o compute com base no endereço IP ali do dispositivo. Então, a gente consegue ver ali as informações de throughput total, então, if speed ali, né, a velocidade total que tem para esse endereço IP. A gente consegue ver ali as informações de throughput por completo.
E agora a gente vai ver um conjunto de ferramentas que o OPUtius traz. Tem ferramentas de ping para inspecionar problemas de conectividade no ambiente de LAN, monitoramento de endereço para resolver endereços MAC, executar pesquisas de DNS e monitorar escopos DHCP, monitoramento de rede para fazer varreduras de rede, varreduras de porta de sistema e visualizar e atualizar os detalhes do sistema de forma remota, ferramentas SNMP para navegar e monitorar MIBs, SNMP e visualizar traps configurados, ferramentas Cisco para monitorar dispositivos Cisco e obter insights detalhados, e outras também. Aqui em ferramentas de ping, a gente tem o ping normal, o ping SNP e o traceroute, que com ele vai ser possível registrar o percurso do host até o destino-alvo. Em monitoramento de endereços, a gente tem resolução de endereço MAC, lista de IPs e MACs, e o monitor de escopo DHCP, que vai ser possível encontrar os endereços IP usados disponíveis em um escopo de servidor DHCP. Aqui em monitoramento de rede, a gente vai ter o scanner de rede, redefinição de TCP e o port scanner, que vai executar varreduras de portas de sistema para identificar portas abertas e os serviços em execução nelas. Em ferramentas SNMP, a gente vai ter o MIB Browser, o gráfico SNMP, o visualizador de módulo MIB, o SNMP Walker, que vai recuperar informações sobre o conjunto de OIDs em um MIB, e outras coisas também. Aqui em ferramentas Cisco, vai ter a varredura de dispositivos, para varrer subredes, para coletar detalhes do dispositivo Cisco de destino, e o Device Explorer, para fazer a varredura de um dispositivo Cisco, para ter detalhes como instantâneo do dispositivo, detalhes do chassi, detalhes do iOS, memória flash, interfaces, rotas IP, utilização de CPU, memória e listas de acesso. Também vai ter outras ferramentas, como ferramenta de consulta WMI, ferramenta de consulta SLI, Forward Trap, Forward Syslog e visualizador de Syslog para ver a origem, instalação, severidade, mensagem e hora de resposta registrada no Syslog. A gente consegue relatar aí, então, agendando aí varreduras também no ambiente, varreduras periódicas aí para descobrir os blocos de IP, as portas de switch também. A gente pode prevenir dessa forma que um dispositivo não autorizado tenha acesso ali no momento que a gente não escaneou novamente a rede. A gente, então, criando esse agendamento, tirando essa possibilidade, essa brecha aí. Aí sim, estaremos adicionando os blocos IPs novos e as portas de switch também. Configurar os alertas ali para cada um dos casos. Esses alertas, então, a gente consegue criar com base aí em cada um dos serviços que a gente viu anteriormente. Dessa forma, a gente tem esse monitor proativo, a gente consegue monitorar proativamente todos os blocos de IP, todas as portas switch e ainda auditar os MAC addresses que são permissivos ou não. Então, com base aí nos alertas que configurarmos, vai gerar aí, por exemplo, um alerta de um MAC address que eu não permito na rede. Aí eu já posso bloquear essa porta no switch. Criando aí, então,
relatórios para todos os serviços que eu e a Ana mostramos aqui. A gente cria ainda com possibilidade desses templates ou ainda customizáveis com base na necessidade que nós temos. E o que faz o OP-Útils se destacar, né? Uma coisa muito legal é a instalação rápida. Você consegue instalar o OP-Útils com menos de 10 minutos. E nenhum componente adicional vai ser necessário. É muito legal também o fato de que você pode personalizar o OP-Útils conforme suas necessidades de TI. Então, você pode ter dashboards personalizados, colunas personalizadas, alertas agendados, tem a opção de rebranding se quiser trocar a sua logo. E todas as informações importantes você vai ter em uma única visualização. A interface é fácil de usar, não é complicada. Você vai ter a representação gráfica de métricas muito importantes de TI, 10 principais gráficos, e todas as informações que você precisar vão estar disponíveis para você a apenas alguns cliques de distância. É realmente muito fácil e simples de usar. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre o OP-Útils, aqui a gente deixou alguns links. Tem um link da página do OP-Útils no nosso site. Você pode acessar a demo também. A gente deixa também aqui o YouTube. Todos os sábados a gente está postando os masterclasses que foram gravados e você pode ver sobre outras soluções ITOM ou outros domínios como ITSM, SIM. Também tem o nosso LinkedIn, que a gente sempre posta, a gente avisa quando vão ser os próximos masterclasses, a gente posta notícias de tecnologia de informação, tudo que está relacionado à tecnologia de informação, todo esse universo, a gente aborda lá. E é isso, pessoal. Agora a gente vai dar um espacinho para as perguntas. Vocês podem fazer as perguntas clicando nesse ponto de interrogação que está aqui nessa abinha. Eu já vejo que tem uma pergunta aqui da Ana Lu Rodrigues, que é: como funciona o monitoramento de endereço? A gente consegue adicionar os blocos de IP aqui no OP-Útils. Vou mostrar para você. A partir do momento que a gente adicionou eles, ele vai vir aqui em IP Address Manager e conseguimos ver aí a relação de ocupação de IPs com base em porcentagem aqui para cada uma das redes. Então, se a gente acessar uma delas aqui, ele vai mostrar, inclusive, quais que estão em transição, quais que estão em uso e os NIPs. Então, isso também a gente pode ver, ao invés de selecionar várias delas aqui, chegar até aqui, na dashboard, por exemplo, eu posso ter uma visão mais rápida também nesse heatmap aqui. Então, eu posso ver logo que essa rede aqui está topada praticamente, né? Todos os meus endereços de IP estão alocados para um dispositivo ou estão em uso. Não tem nenhum líder. Então, é isso, a gente finaliza aqui. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Se vocês perderam alguma coisa, a gente vai postar essa gravação no nosso canal do YouTube. Igual eu falei, todos os sábados a gente está postando as gravações lá para você acompanhar. E é isso, muito obrigada. Acompanhem as nossas redes sociais, que a gente posta lá os próximos eventos. Obrigada e até mais. Obrigado, pessoal. Tem o QR Code do LinkedIn da nossa página da Benedictine Brasil. A gente consegue ali, vocês conseguem acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia também. E informações sobre soluções, tecnologia, vocês conseguem ver lá.
Até o próximo Masterclass. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.